Minha melhor amiga seduziu meu noivo e postou as fotos deles juntos nas redes sociais com a legenda "O amor verdadeiro sempre vence". Quando a confrontei, ela disse: "Você deveria me agradecer por mostrar quem ele realmente era. Isso foi há 3 anos. Agora ela me manda mensagens chorando porque a família dele a despreza e seus filhos profundamente. E seus pais não fazem nada para defendê-la." Eu nem sei por onde começar essa história toda, mas preciso desabafar porque as coisas estão ficando cada vez mais bizarras. Vou tentar resumir 3 anos de caos em um post só, mas avisando que é longo. Há 3 anos eu estava prestes a me casar com meu noivo. Tínhamos planejado tudo. A cerimônia seria em uma igreja pequena da nossa cidade, e eu estava contando os dias. Minha melhor amiga desde o ensino médio, Samantha, estava comigo em praticamente tudo. Ela era minha dama de honra, me ajudou a escolher o vestido, organizou meu chá de cozinha, enfim, estava ali do meu lado o tempo todo. Ou pelo menos era isso que eu achava. Uma semana antes do casamento, acordei com meu celular explodindo de notificações, mensagens, ligações, tudo ao mesmo tempo. Quando desbloqueei a tela, vi que várias pessoas tinham me marcado em posts nas redes sociais. Abri e quase caí para trás. Eram fotos da Samantha e do meu noivo juntos. Não era só uma foto inocente, não. Eram várias fotos íntimas, deles abraçados, beijando, em posições que deixavam bem claro o que tinha acontecido. E a legenda? "O amor verdadeiro sempre vence", com vários emojis de coração. Eu fiquei paralisada olhando para aquilo. Não conseguia processar. Meu cérebro simplesmente travou. Minha mãe ligou desesperada, chorando. Minhas primas mandaram mensagens perguntando se aquilo era real. E meu pai apareceu na minha casa meia hora depois, vermelho de raiva. Liguei para o meu noivo umas 15 vezes antes dele atender. Quando ele atendeu, ficou gaguejando, tentando explicar que tinha bebido demais, que foi um erro, que não sabia como tinha acontecido. Desliguei na cara dele. Fui direto na casa da Samantha. Bati na porta com tanta força que até minha mão doeu. Ela abriu a porta com uma cara de quem não tinha feito nada de errado, olhando para mim com aquele sorrisinho que eu conhecia bem, mas que nunca tinha notado o quanto era falso. Perguntei o que diabos ela tinha feito. Gritei, chorei. E sabe o que ela respondeu? Com a maior frieza do mundo, cruzou os braços e disse que eu deveria agradecer a ela. Que ela tinha me feito um favor mostrando quem ele realmente era antes de eu cometer o erro de casar com aquele homem. Que se ele tinha caído na tentação dela tão fácil, era porque nunca me amou de verdade. Eu queria socar a cara dela. Juro que queria. Mas estava tão destruída que só consegui dar meia volta e sair dali. Cancelei o casamento. Metade dos convidados já tinha cancelado presença de qualquer jeito porque a cidade inteira já sabia do escândalo. A mãe dele teve um colapso nervoso e precisou ser internada por alguns dias. Minha família ficou arrasada. Eu fiquei arrasada. E adivinha? 2 meses depois, Samantha e ele se casaram. Foi uma cerimônia ridícula, quase sem convidados, em um cartório vagabundo. A família dele inteira boicotou. A mãe dele se recusou a ir e deixou bem claro que jamais aceitaria aquela mulher como nora. Poucos meses depois disso, Samantha engravidou. E depois engravidou de novo. Hoje ela tem 2 filhos com ele. Mas aqui é onde a história fica interessante. A vida não foi nada daquilo que ela imaginou. A família dele nunca aceitou ela. Nunca. A mãe dele se recusa até hoje a conhecer os netos. Não vai em aniversário. Não manda presente, não liga, nada. Os irmãos dele mal falam com ele. E quando falam é só pra criticar as escolhas que ele fez. A cidade inteira virou as costas para ela. Samantha perdeu vários empregos porque as pessoas não queriam trabalhar com ela. O pessoal fofocava abertamente, clientes reclamavam. Ela sempre acabava sendo demitida. E o casamento? Um desastre completo. Descobri por pessoas em comum que ele trai ela constantemente. Ele some por dias, gasta dinheiro com apostas online, bebe demais e trata ela como lixo. Os filhos crescem ouvindo dos outros na escola que a mãe deles destruiu um casamento. Já teve mãe de coleguinha que não deixou o filho dela ir no aniversário dos meninos dela por causa disso. É triste pelos meninos, admito, mas ela cavou essa situação com as próprias mãos. E os pais dela? Lavaram as mãos completamente. A mãe da Samantha falou abertamente para vizinhos que não apoia o que a filha fez e que ela precisa lidar com as consequências sozinha. O pai dela evita até falar no assunto. Agora, 3 anos depois, Samantha começou a me mandar mensagens. No começo eram poucas, pedindo desculpas de forma genérica. Depois foram aumentando. Ela manda áudios chorando, dizendo que se arrepende, que a vida dela é um inferno, que a família dele a despreza e despreza os filhos, que ela não aguenta mais ser tratada como pária, que está sozinha e ninguém a defende. Ela quer que eu a perdoe. Quer que eu diga que está tudo bem. E eu? Bem, eu segui em frente. 2 anos atrás conheci um cara incrível. Nos casamos no ano passado. E hoje estou grávida do nosso primeiro filho. Minha vida está ótima. Quando vejo as mensagens dela, sinto um misto de alívio e pena. Alívio porque não fui eu que acabei naquela situação miserável. E pena porque, no fundo, ela realmente acreditou que estava roubando algo valioso de mim. Mas perdoar? Nem pensar. Ela não merece meu perdão. E acho que nem precisa. O que ela precisa é aprender a viver com as escolhas que fez. Edite 1.
Gente, obrigada pelos comentários e pelo apoio. Muita gente perguntou se eu respondo às mensagens dela. Não respondo. Deixo no vácuo mesmo. Às vezes bloqueio e ela cria outro perfil para me mandar mensagem de novo. É exaustivo. Edit 2. Sim, minha família sabe que ela me manda mensagem. Minha mãe disse que se eu responder, ela mesma vai lá dar um tapa na minha cara para eu acordar para a vida. Meu pai nem fala o nome dela, finge que ela sumiu. Edit 3. Para quem está perguntando sobre os filhos dela, eu sinto muito por eles, de verdade. Mas não é minha responsabilidade consertar a bagunça que a mãe deles criou. Eles são inocentes nisso tudo, mas eu não vou me meter. Comentários do post. Comentário 1. Minha nossa, que história pesada. Você tá certíssima em não responder. Ela fez a cama dela, agora tem que deitar. E ainda teve a cara de pau de dizer que você deveria agradecer? Que pessoa horrível. Fico feliz que você seguiu em frente e encontrou alguém de verdade. Parabéns pela gravidez. Resposta da OP. Obrigada. Sim, foi bem pesado na época, mas hoje olho para trás e vejo que foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Imagina se eu tivesse casado com aquele cara, ia estar na mesma situação que ela hoje. Comentário 2. Eu normalmente sou a favor de perdoar e seguir em frente, mas nesse caso, ela não merece nenhum pingo de atenção sua. O que ela fez foi cruel, calculado e público. Ela queria te humilhar. E agora quer conforto? Que ela procure um terapeuta. Resposta da OP. Exatamente. E o pior é que ela realmente parece achar que eu deveria estar grata. Tipo, ela salvou minha vida me traindo uma semana antes do casamento? A lógica não existe. Comentário 3. Adoro essas histórias onde o karma faz o trabalho. Ela literalmente destruiu a própria vida achando que estava roubando algo incrível. E descobriu rápido que ganhou foi um prêmio podre. Os filhos é que me dão pena. Resposta da OP. Pois é. As crianças são as maiores vítimas nisso tudo. Mas não tem como eu me envolver. Se eu aparecer para ajudar, vou acabar me tornando o apoio emocional dela. E isso eu não quero nem por decreto. Comentário 4. Só bloqueia ela em tudo e segue tua vida. Ela não vai parar enquanto você der qualquer brecha. Ela tá desesperada e vai tentar sugar qualquer energia positiva que você tiver. Corta o mal pela raiz. Resposta da OP. Já bloqueei várias vezes, mas ela sempre arranja um jeito. Ou cria perfil falso, ou usa o número de alguém. É cansativo demais. Atualização. 1. Pessoal, voltei aqui porque as coisas ficaram completamente fora de controle. Depois do meu post original, achei que tinha desabafado e que ia conseguir seguir em frente ignorando as mensagens dela. Mas não foi bem assim que aconteceu. 2 semanas depois do meu post, a Samantha apareceu na minha casa. Isso mesmo, ela apareceu do nada tocando a campainha insistentemente às 7 da manhã. Meu marido foi atender porque eu ainda estava dormindo. E quando ele voltou para o quarto disse que tinha uma mulher chorando na porta pedindo para falar comigo. Descrevi a Samantha e ele confirmou. Desci e abri a porta, mas não deixei ela entrar. Ela estava um caco. Olheiras profundas, roupa toda amassada, cabelo sem lavar. Começou a implorar na minha frente, dizendo que precisava da minha ajuda, que ninguém mais falava com ela, que até a própria mãe virou as costas. Disse que o marido estava saindo toda noite e voltando completamente alterado de madrugada, que ela não tinha mais amigos, que estava completamente sozinha com 2 crianças pequenas e sem nenhum tipo de apoio. Eu olhei para ela e senti absolutamente nada. Só um vazio. Falei que ela precisava ir embora e procurar ajuda profissional porque eu não era a pessoa certa para aquilo. Ela começou a gritar, dizendo que eu era egoísta, que estava sendo cruel, que ela tinha me pedido desculpas e que eu precisava superar o passado. Meu marido saiu e pediu educadamente para ela sair da nossa propriedade. E ela finalmente foi, mas gritando que eu ia me arrepender de não ter ajudado ela. Contei para minha mãe o que tinha acontecido e ela ficou furiosa. Minha mãe já não gostava da Samantha antes de tudo isso, mas depois da traição ela virou inimiga número 1 dela. Minha mãe foi até a casa dos pais da Samantha e fez um escândalo, gritando que a filha deles estava perturbando a gente e que se não dessem um jeito, ela ia tomar providências. A mãe da Samantha aparentemente ficou mortificada e prometeu conversar com ela, mas deixou claro que não ia se meter muito na vida da filha, porque ela já tinha causado problemas demais. Depois disso, fiquei uns dias sem receber mensagem nenhuma e achei que finalmente ela tinha desistido. Mas estava enganada. Ela começou a me seguir. Não de forma óbvia, mas eu percebia. Quando ia no mercado, ela aparecia no mesmo corredor. Quando fui na consulta do pré-natal, ela estava sentada no estacionamento quando saí. Meu marido achou que eu estava exagerando no começo, mas quando ele mesmo viu ela parada na rua do nosso bairro, ele ficou preocupado de verdade. Aí veio a parte que deixou todo mundo chocado. A cunhada dela, que é irmã do ex-noivo, me procurou nas redes sociais. Eu nem conhecia ela direito, tinha visto ela umas 2 vezes só durante o tempo que eu namorei com ele. Ela mandou mensagem pedindo para conversar, dizendo que era importante. Topei porque fiquei curiosa. Ela me contou que a família inteira está em guerra por causa da Samantha. A mãe dele realmente não aceita ela, e deixa isso muito claro em qualquer oportunidade. Nas festas de família, quando ele aparece, a mãe simplesmente ignora a presença da Samantha. Não cumprimenta, não olha, nada.
Finge que ela é invisível. E as crianças? A avó se recusa a conhecer. Diz que não são netos dela. São filhos da vergonha que o filho trouxe para a família. A cunhada disse que ele está cada vez pior. Está cada vez mais descontrolado. Está endividado até o pescoço por causa de apostas. E trai a Samantha sem nem tentar esconder. Todo mundo na família sabe, e ninguém faz nada porque acham que ela merece. Ela também contou que a Samantha já apareceu várias vezes chorando na casa da sogra, implorando para ela aceitar os netos. E toda vez é expulsa. Mas o motivo dela ter me procurado foi outro. Ela disse que a Samantha está obcecada comigo. Que ela fala da minha vida o tempo todo, checa minhas redes sociais obsessivamente, e até comentou com algumas pessoas que se eu tivesse perdoado ela e dado uma segunda chance, a vida dela não estaria daquele jeito. Como se eu fosse responsável pelas escolhas dela. A cunhada me avisou para tomar cuidado porque a Samantha estava ficando instável. Disse que ela tem surtos de choro do nada, já quebrou coisas dentro de casa, e que o marido dela está cansado e ameaçando ir embora toda semana. Depois dessa conversa, fiquei realmente preocupada. Não por ela, mas por mim e pela minha família. Meu marido sugeriu a gente fazer um boletim de ocorrência se ela continuasse aparecendo, mas eu preferi esperar um pouco para ver se ela se acalmava. Mas aí veio o pior. Semana passada, ela criou um post público nas redes sociais. Um textão gigante contando a versão dela da história. Disse que tinha cometido um erro 3 anos atrás, que estava arrependida, mas que eu era uma pessoa rancorosa e vingativa que não conseguia perdoar. Que ela estava sofrendo, e que eu ficava esfregando minha vida perfeita na cara dela. Disse que tinha me procurado pedindo ajuda e eu tinha sido cruel. Basicamente me pintou como vilã da história. Muita gente que não sabia da história completa começou a comentar dizendo que eu deveria perdoar ela, que todo mundo merece uma segunda chance, que eu estava sendo muito dura. Mas aí as pessoas que realmente sabiam do que tinha acontecido começaram a aparecer nos comentários contando a verdade. Minha prima postou prints das fotos que ela tinha colocado na época com a legenda sobre amor verdadeiro. Uma ex-colega de trabalho dela comentou lembrando todo mundo que ela tinha feito aquilo de propósito e ainda tinha humilhado publicamente na época. O post virou um caos. Um verdadeiro campo de batalha virtual. Metade defendendo ela e metade me defendendo. No final, ela apagou tudo, mas o estrago já estava feito. Minha mãe ficou furiosa de novo e disse que ia processar ela por difamação, mas eu pedi para ela não fazer nada porque ia só piorar tudo. Agora estou aqui sem saber o que fazer. Parte de mim quer bloquear ela em tudo e fingir que ela não existe, mas outra parte está preocupada com o que ela é capaz de fazer. Meu marido está sendo super protetor e não quer que eu saia sozinha. Minha família está em polvorosa. E ela continua mandando mensagens de números diferentes pedindo para conversar. Edit. 1. Muita gente nos comentários está falando para eu procurar a polícia. Estou considerando seriamente isso agora. Meu marido também está insistindo. Edit 2. Sim, eu tenho prints de tudo. Das mensagens, do post que ela fez, de tudo. Estou guardando caso precise. Edit 3. Para quem está perguntando, não tenho pena dela. Tenho pena das crianças, mas dela não. Ela fez questão de destruir minha vida publicamente e agora quer que eu seja o ombro amigo dela? Não rola. Comentários. Comentário 1. Moça, pelo amor de Deus, vai na polícia agora. Isso já passou de perseguição. Ela está te seguindo, aparecendo na sua casa, te procurando em todo lugar. Isso não é normal e pode escalar para algo pior. Você está grávida. Pensa na tua segurança e na do teu bebê. Resposta da OP. Você tem razão. Vou conversar com meu marido hoje, e a gente vai na delegacia amanhã mesmo. Não queria que chegasse nesse ponto, mas está insustentável. Comentário 2. Cara, que mulher maluca. Ela realmente acha que você tem alguma obrigação com ela? Depois de ter te traído da pior forma possível? E ainda vai fazer post público tentando te difamar? Processa ela. Sério. Ela precisa de consequências reais. Resposta da OP. Minha mãe está doida para processar, mas estou tentando resolver de forma menos drástica primeiro. Mas se continuar assim, vou ter que tomar atitudes mesmo. Comentário 3. Não sou psicóloga, mas esse comportamento dela grita desespero e possível surto. Ela claramente não está bem mentalmente. Mas isso não é desculpa e você não tem obrigação nenhuma de ajudar. Proteja-se. Se afasta completamente e documenta tudo. Resposta da OP. É exatamente o que estou fazendo. Tenho print de absolutamente tudo. Até as vezes que ela apareceu no mercado e tudo mais. Comentário 4. Sua mãe é uma guerreira. Adorei a parte que ela foi na casa dos pais da Samantha fazer barraco. Às vezes a família da gente precisa defender mesmo. Mas cuidado para as coisas não escalarem mais ainda. Essa menina parece estar no limite. Resposta da OP. Minha mãe não tem papas na língua mesmo, mas concordo que preciso ter cuidado. A situação está ficando cada vez mais tensa. Atualização 2. Gente, eu não sei nem como começar essa atualização porque as coisas saíram completamente do controle. Depois do último post, muita gente me aconselhou a ir na polícia. E eu ia fazer isso, juro que ia. Mas antes que eu conseguisse, aconteceu algo que mudou tudo. A mãe do ex-noivo me procurou. Isso mesmo, a sogra da Samantha apareceu na minha casa querendo conversar.
Eu fiquei chocada porque nunca imaginei que ela fosse fazer isso. Quando namorava com o filho dela, a gente tinha uma relação boa, nada excepcional, mas ela sempre foi educada comigo. Depois que tudo aconteceu, eu nunca mais falei com ela. Ela chegou com uma cara séria, mas educada. Pediu para sentar e conversar. Meu marido ficou por perto, mas deixou a gente falar. Ela começou pedindo desculpas por tudo que o filho dela tinha feito. Disse que ficou arrasada na época, que teve que ser internada porque não conseguiu lidar com a vergonha. Disse que nunca imaginou que o filho fosse capaz de fazer algo tão horrível, mas o motivo dela estar ali era outro. Ela queria me pedir ajuda. Não para a Samantha, mas para acabar com aquela situação toda. Ela disse que a Samantha está destruindo o que sobrou da família dela. Que ela aparece toda semana na casa dela implorando para ela conhecer os netos, chorando, fazendo escândalo. Que os vizinhos já reclamaram várias vezes. Ela disse que não aguenta mais e que não sabe o que fazer. Fiquei meio sem reação. Perguntei o que exatamente ela achava que eu podia fazer, e ela disse que queria que eu conversasse com a Samantha e deixasse claro que ela precisava parar de me perseguir e de perturbar a família toda. Que ela precisava aceitar a vida que escolheu e seguir em frente. Falei que já tinha tentado isso e que a Samantha não me escutava. A mãe dele então soltou uma bomba. Ela disse que o filho dela está querendo o divórcio, que ele está completamente afundado em dívidas, que não aguenta mais a Samantha e que só continua ali por causa dos filhos, mas que está no limite e que se separar em breve. E que quando isso acontecer, a Samantha vai surtar de vez e provavelmente vai me culpar por tudo. Aquilo me deixou gelada. Eu não tinha nada a ver com o divórcio deles, mas sabia que na cabeça distorcida dela, eu seria a responsável. A mãe dele disse que estava me avisando para eu me proteger, porque ela realmente acreditava que a Samantha era capaz de fazer algo drástico. Depois que ela foi embora, meu marido ficou ainda mais preocupado. Ele insistiu para a gente ir na polícia imediatamente. No dia seguinte fomos. Contamos tudo. Mostramos os prints das mensagens, as fotos dela me seguindo que meu marido tinha tirado. Tudo. O policial que nos atendeu foi super atencioso e disse que ia registrar tudo. Mas que sem uma ameaça direta não tinha muito o que fazer, além de um boletim de ocorrência preventivo. Ele sugeriu pedir uma medida protetiva se ela continuasse aparecendo. Saímos de lá e eu me senti um pouco mais segura, mas ainda apreensiva. Voltamos para casa e eu tentei focar na minha gravidez, no meu casamento, na minha vida. Mas aí, 3 dias depois, aconteceu o que eu mais temia. Eu estava no supermercado fazendo compras quando ela apareceu. Dessa vez não foi só no corredor, ela veio direto na minha direção. Tentei ignorar e seguir andando, mas ela me seguiu e começou a falar alto, chamando meu nome, pedindo para eu parar e ouvir ela. As pessoas começaram a olhar. Continuei andando até o caixa, paguei rápido e saí. Ela me seguiu até o estacionamento. Quando cheguei no carro, ela estava do meu lado, chorando, implorando para eu dar uma chance para ela. Disse que precisava de mim, que eu era a única pessoa que podia ajudar ela, que ela estava desesperada. Entrei no carro, tranquei as portas e liguei para meu marido. Ela ficou batendo no vidro, gritando. Algumas pessoas pararam para ver o que estava acontecendo. Uma senhora até perguntou se eu precisava de ajuda. Meu marido chegou uns 10 minutos depois com um amigo dele. Eles conversaram com ela e pediram para ela sair dali. Ela começou a gritar com eles também, dizendo que eles não entendiam, que ela só queria conversar comigo. Meu marido disse que se ela não fosse embora, ele ia chamar a polícia. Ela finalmente saiu, mas gritando que eu ia pagar por ser tão cruel com ela. Depois disso, voltamos na delegacia e contamos o que tinha acontecido. Dessa vez, o policial levou mais a sério e disse que a gente podia pedir a medida protetiva. Iniciamos o processo no mesmo dia, mas a situação em casa ficou tensa de outro jeito. Minha família começou a se dividir. Minha mãe e meu pai estão do meu lado completamente, óbvio. Mas uma tia minha, que sempre foi meio dramática e religiosa, começou a dizer que eu deveria perdoar a Samantha porque todo mundo merece perdão. Que eu estava deixando o rancor me consumir e que isso não era saudável, especialmente grávida. Minha mãe brigou feio com ela, dizendo que ela não sabia de nada e que deveria ficar quieta. A discussão virou um barraco na casa da minha avó durante um almoço de domingo. Metade da família defendendo que eu deveria seguir em frente e esquecer, e a outra metade dizendo que a Samantha não merecia piedade nenhuma. Meu primo até levantou da mesa e foi embora porque não aguentou a discussão. Foi horrível. Meu marido também começou a ter problemas na família dele. A mãe dele, que é super tranquila, começou a se preocupar que a situação toda pudesse colocar a gente em perigo. Ela sugeriu a gente se mudar de cidade até as coisas se acalmarem. Eu não quero sair daqui. Essa é minha casa, minha cidade, minha vida. Por que eu deveria ser a pessoa a sair por causa das maluquices dela? E pra piorar tudo, descobri através de uma amiga em comum que a Samantha está contando para todo mundo que eu arruinei a vida dela. Que eu virei a família do marido contra ela, que eu fiz todo mundo na cidade odiar ela, que eu sou a responsável por tudo de ruim que acontece. Ela está literalmente reescrevendo a história na cabeça dela e se colocando como vítima. A amiga que me contou isso disse que muita gente que não conhece a história completa está acreditando nela. Que tem gente sentindo pena e oferecendo ajuda para ela. Isso me deixou furiosa. Ela destruiu minha vida há 3 anos, me traiu da pior forma possível, me humilhou publicamente, e agora está conseguindo virar o jogo e se fazer de vítima?
Conversei com meu marido sobre fazer um post público contando tudo, mostrando as provas, deixando claro quem é a pessoa errada nessa história. Mas ele me convenceu a não fazer isso. Disse que ia só adicionar mais combustível no fogo e que a melhor coisa era deixar quieto e esperar a medida protetiva sair. Mas eu estou cansada. Estou exausta. Estou grávida, deveria estar feliz e tranquila. E em vez disso, estou lidando com uma maluca obcecada que não me deixa em paz. E o pior é que parte da minha família está me julgando por não perdoar ela. Como se perdão fosse algo que ela merecesse. Edit 1. A medida protetiva ainda não saiu, mas o advogado disse que deve sair em breve. Estou tentando ser paciente. Edit 2. Para quem está dizendo que eu deveria expor ela publicamente, eu entendo a vontade. Eu também quero fazer isso. Mas meu marido e minha mãe me convenceram a esperar. Se ela continuar, aí sim vou fazer. Edit 3. Sobre minha tia que está defendendo ela, a gente não está mais se falando. Minha mãe também cortou relação com ela por enquanto. A família está um caos. Comentários. Comentário 1. Sério, essa situação está perigosa. Ela está claramente obcecada e isso pode acabar muito mal. Fico feliz que você está fazendo a medida protetiva. E sobre sua tia, manda ela criar a Samantha então, já que tem tanta pena. Resposta da OP. Pois é, minha mãe falou exatamente isso para ela. Foi um dos motivos da briga ter escalado tanto. Minha tia não gostou nada. Comentário 2. Você está certíssima em não fazer post público. Deixa ela se enforcar sozinha. Quanto mais você responder, mais combustível você dá. E sobre sua família, que pena que estão te julgando. Eles não têm noção do trauma que você passou. Resposta da OP. É complicado porque algumas pessoas realmente acham que perdão é algo que você deve dar, independente do que fizeram com você. Mas eu não penso assim. Perdão tem que ser merecido. Comentário 3. Cara, eu estou acompanhando essa história desde o começo e estou chocado com cada atualização. A Samantha claramente precisa de ajuda psiquiátrica. E o ex-noivo? Que cara patético. Pelo menos você se livrou dele. Resposta da OP. Com certeza me livrei. Olho para trás e agradeço todo dia por não ter casado com ele. Imagina estar na situação que ela está hoje? Comentário 4. Que bom que você já iniciou o processo da medida protetiva. Quando sair, ela vai ter que te deixar em paz por lei. E se ela descumprir, vai ter consequências legais sérias. Segue firme. Resposta da OP. Tomara que ela respeite quando sair. Mas pelo jeito que ela está agindo, não sei se vai adiantar muito. Vamos ver. Atualização 3. Eu nem acredito que estou escrevendo isso. Mas as coisas chegaram em um ponto que eu nunca imaginei que chegariam. A situação virou um verdadeiro caos e agora tem até briga física envolvida. Vou tentar contar tudo na ordem porque foi muita coisa acontecendo em poucos dias. A medida protetiva saiu. Finalmente. Achei que quando ela fosse notificada, ia entender que precisava me deixar em paz de vez. Mas obviamente eu estava errada. 3 dias depois de ela ser notificada, ela me mandou mensagem de um número novo dizendo que aquilo não ia impedir ela de tentar se redimir. Que eu não podia simplesmente apagar ela da minha vida depois de tudo que a gente tinha vivido juntas. Mandei print direto para o advogado. Mas o verdadeiro caos começou quando a irmã dele, a cunhada que tinha me avisado sobre o comportamento da Samantha, decidiu fazer um post público nas redes sociais contando toda a história. E quando digo toda, é toda mesmo. Ela postou prints das conversas, fotos antigas da época que a Samantha tinha postado com a legenda do amor verdadeiro, e até uns áudios que a Samantha tinha mandado pra ela falando mal de mim e dizendo que eu era a culpada pela família não aceitar ela. O post viralizou na nossa cidade. Em questão de horas tinha centenas de compartilhamentos e milhares de comentários. As pessoas estavam chocadas. Muita gente que tinha acreditado na versão vitimista da Samantha agora estava vendo a verdade. E ela surtou. A Samantha começou a comentar no post dizendo que tudo era mentira, que a cunhada estava inventando coisas, que as provas eram falsas. Mas aí outras pessoas começaram a aparecer. Gente que tinha estado no meu quase casamento, pessoas que trabalharam com ela e foram testemunhas do comportamento dela. Todo mundo confirmando que ela realmente tinha feito tudo aquilo. Foi uma avalanche. Ela apagou todas as redes sociais dela. Simplesmente sumiu da internet. Pensei que finalmente ela tinha entendido e ia me deixar em paz. Mas 2 dias depois, ela apareceu na frente da casa da minha mãe. Minha mãe estava voltando do mercado quando viu ela sentada na calçada, chorando. Minha mãe não é do tipo que fica com pena fácil, ainda mais depois de tudo. Ela entrou no carro, pegou as compras e começou a andar para dentro de casa, ignorando completamente a Samantha. Mas aí a Samantha se levantou e bloqueou a passagem. Ela começou a gritar com a minha mãe, dizendo que era culpa dela eu não ter perdoado ela. Que minha mãe tinha me envenenado contra ela, que minha família inteira tinha conspirado para destruir a vida dela. Minha mãe mandou ela sair dali, mas ela não saiu. Continuou gritando, falando cada vez mais alto, chamando a atenção dos vizinhos. Minha mãe tentou empurrar ela de leve para passar, e foi aí que aconteceu. A Samantha deu um empurrão de volta mais forte, e minha mãe tropeçou e caiu no chão. As compras se espalharam por todo lado. Minha mãe machucou o joelho e o cotovelo. Os vizinhos viram tudo, e alguns saíram para ajudar. Um deles segurou a Samantha,
que estava tendo um ataque de nervos, gritando e chorando ao mesmo tempo. Outro ajudou minha mãe a levantar e levou ela para dentro de casa. Alguém chamou a polícia. Quando a polícia chegou, a Samantha já tinha se acalmado um pouco, mas ainda estava soluçando. Os policiais conversaram com todo mundo, pegaram depoimento dos vizinhos que tinham visto tudo e levaram a Samantha detida por agressão e descumprimento de medida protetiva. Minha mãe foi para o hospital fazer exames e ficou com o joelho inchado e roxo, mas nada grave. Meu pai ficou absolutamente fora de si. Quando soube o que tinha acontecido, ele foi direto para a delegacia querendo fazer um escândalo. Minha mãe teve que acalmar ele pelo telefone. Eu também fiquei desesperada quando fiquei sabendo. Meu marido nem deixou eu sair de casa com medo de eu encontrar ela em algum lugar. A Samantha ficou detida por algumas horas e depois foi solta, mas agora ela tem uma acusação formal de agressão contra ela. O advogado da minha mãe disse que ela pode responder criminalmente por isso. E a melhor parte? A família dele lavou as mãos completamente. Quando ela ligou pedindo ajuda, ninguém atendeu. A mãe dele desligou na cara. Os irmãos bloquearam ela. Até o próprio marido disse que não ia fazer nada por ela porque estava cansado. E foi aí que eu descobri que ele realmente pediu o divórcio. A cunhada me contou que ele entrou com os papéis uma semana antes de tudo isso acontecer. A Samantha ainda não tinha sido notificada oficialmente, mas ele já tinha comentado com a família que ia fazer isso. E quando ela agrediu minha mãe e foi presa, foi a gota d'água para ele. Ele simplesmente saiu de casa, pegou as coisas dele e foi morar com um amigo. Deixou ela sozinha com os 2 filhos. A situação dos filhos é a parte mais triste de tudo isso. Os meninos estão pequenos. Um tem 3 anos e o outro 1 ano e meio. Eles não entendem nada do que está acontecendo. A Samantha agora está completamente sozinha, sem marido, sem família, sem amigos, sem trabalho. Os pais dela finalmente tiveram que intervir e foram buscar ela e as crianças para morarem com eles temporariamente. Mas mesmo depois de tudo isso, mesmo depois de ter agredido minha mãe, ela teve a coragem de me mandar mais uma mensagem. Dessa vez foi um áudio longo, chorando, dizendo que tudo tinha saído do controle, que ela não queria ter machucado ninguém, que só queria uma chance de se explicar, que eu tinha arruinado completamente a vida dela ao não perdoar, que se eu tivesse dado uma chance desde o começo, nada disso teria acontecido. Eu finalmente explodi. Gravei um áudio de resposta. Disse tudo que estava engasgado há 3 anos. Disse que ela tinha destruído minha vida de propósito, que tinha me humilhado publicamente, que tinha dormido com meu noivo uma semana antes do casamento, e ainda tinha postado fotos com legenda irônica. Que ela nunca pediu desculpas de verdade. Só queria que eu fosse o apoio emocional dela agora que a vida dela tinha desmoronado. Que ela não era vítima de nada, era a criadora de todos os seus problemas. E que eu nunca, nunca ia perdoar ela. Que ela precisava me deixar em paz de uma vez por todas e lidar com as consequências das próprias escolhas. Mandei o áudio e bloqueei o número. Mandei print para o advogado de novo, mostrando que ela tinha descumprido a medida protetiva mais uma vez. Dessa vez ela pode ter problemas legais sérios. Minha família está dividida como nunca. Minha tia, aquela que tinha defendido ela antes, finalmente ficou quieta depois que ela agrediu minha mãe. Mas agora tem outra tia, mais velha, dizendo que a Samantha está claramente doente e precisa de ajuda, não de punição. Que a gente deveria ter compaixão. Meu pai quase brigou com ela no almoço de domingo. A discussão foi tão grande que minha avó começou a chorar e pediu para todo mundo ir embora. Meu marido está sendo um anjo em tudo isso. Ele tem me apoiado completamente, me protegido e não sai do meu lado. Mas até ele está cansado. Outro dia ele desabafou comigo dizendo que não aguenta mais viver nesse clima de tensão constante. Que só quer que a gente tenha paz para receber nosso filho quando ele nascer. E eu também quero. Eu só quero paz. Mas parece que a Samantha não vai deixar isso acontecer tão cedo. Edit 1. Minha mãe está bem, só ficou com o joelho machucado. Ela está mais chateada com a situação toda do que com a lesão em si. Edit 2. Sim, estamos considerando processar ela por tudo. Meu pai quer fazer isso. Minha mãe também. Estamos conversando com o advogado para ver as opções. Edit 3. Para quem está perguntando sobre os filhos dela, os pais dela estão cuidando deles agora. Pelo menos as crianças estão em um ambiente mais estável. Comentários. Comentário 1. Processa ela por tudo. Agressão, perseguição, descumprimento de medida protetiva, difamação, tudo. Ela precisa de consequências reais ou nunca vai parar. E que bom que seu marido está sendo presente. Você merece toda a paz do mundo. Resposta da OP. Estamos mesmo pensando seriamente nisso. Meu pai está insistindo bastante. Acho que dessa vez não tem mais volta. Comentário 2. Cara, essa mulher agrediu sua mãe, depois de tudo que já tinha feito. Ela não tem limites. Ainda bem que a família do ex finalmente lavou as mãos. Eles demoraram, mas pelo menos fizeram. Agora ela está sozinha com as próprias escolhas. Resposta da OP. Pois é. Eu até entendo que ela está desesperada, mas isso não justifica nada. Ela criou essa situação sozinha e agora tem que lidar. Comentário 3. Você fez muito bem em mandar aquele áudio. Às vezes a pessoa precisa ouvir tudo de uma vez para entender a gravidade do que fez.
Espero que ela finalmente te deixe em paz agora. E sobre sua família, que pena que ainda tem gente defendendo ela. Depois de agredir sua mãe? Sem noção. Resposta da OP. Eu também achei que depois de agredir minha mãe ninguém mais ia defender ela. Mas sempre tem aquela tia ou aquele parente que acha que compaixão resolve tudo. Não resolve. Comentário 4. Fico com muita pena dessas crianças. Elas não têm culpa de nada. E vão crescer sabendo que a mãe delas fez tudo isso. Mas você não tem obrigação nenhuma com eles. Você já sofreu demais. Resposta da OP. Eu também tenho pena deles. Mas não posso fazer nada. Se eu me envolver, vai só complicar tudo ainda mais. Pelo menos agora, eles estão com os avós. Atualização final. Pessoal, essa vai ser minha última atualização sobre essa saga toda, porque finalmente, as coisas se resolveram. E da forma mais inesperada possível. Depois de tudo que aconteceu no último post, a Samantha sumiu completamente por umas 3 semanas. Não mandou mensagem, não apareceu em lugar nenhum, nada. Fiquei na expectativa o tempo todo achando que ela ia aparecer de novo, mas não apareceu. Fiquei sabendo através da cunhada que ela estava morando com os pais e que estava sendo processada criminalmente pela agressão à minha mãe. Meu pai tocou o processo para frente. Ele não quis nem ouvir falar em desistir. Disse que ela precisava ter consequências reais do que tinha feito, e minha mãe concordou. O advogado disse que com os depoimentos dos vizinhos e o fato dela ter descumprido a medida protetiva várias vezes, ela provavelmente ia ter que pagar multa pesada e talvez até pegar algum tipo de pena alternativa. Ficamos esperando os trâmites legais correrem. Enquanto isso, focamos em nós mesmos. Eu estava entrando no último trimestre da gravidez e só queria paz. Meu marido também. A gente começou a fazer planos para o quarto do bebê, comprar as coisas e tentar voltar para algum tipo de normalidade. Minha mãe se recuperou do joelho e voltou à rotina dela. Meu pai finalmente parou de ficar ruminando raiva o dia inteiro. As coisas estavam se acalmando. Mas aí veio a reviravolta que ninguém esperava. O ex-noivo me procurou. Sim, ele. Depois de 3 anos sem falar comigo, ele mandou mensagem pedindo para conversar. Eu mostrei para meu marido, que ficou furioso e disse para eu nem responder. Mas eu fiquei curiosa. Respondi perguntando o que ele queria. Ele pediu para a gente se encontrar pessoalmente. Eu recusei. Disse que se ele tinha algo para falar, podia falar por mensagem mesmo. Ele então mandou um áudio longo. E cara, foi patético. Ele estava chorando, pedindo desculpas por tudo que tinha feito, dizendo que tinha sido o maior erro da vida dele. Que ele tinha destruído tudo por uma noite de fraqueza, que a Samantha tinha se aproveitado dele quando ele estava bêbado, e que ele nunca quis que as coisas terminassem daquele jeito. Ele disse que a vida dele virou um inferno, que casar com a Samantha foi a pior decisão que ele já tomou, que ela era obcecada, controladora, e que vivia cobrando ele de tudo. Que ele tinha se afundado em dívidas tentando manter as aparências, que tinha começado a beber demais e a fazer apostas para fugir da realidade, que traiu ela várias vezes porque não aguentava mais estar naquele casamento, e que agora estava se divorciando e tentando reconstruir a vida dele do zero. Mas o mais surpreendente foi quando ele disse que a Samantha tinha admitido para ele, durante uma briga, que tinha planejado tudo, que ela sempre teve inveja de mim, da minha vida, do meu relacionamento, que ela tinha seduzido ele de propósito para me tirar ele, que tinha postado as fotos publicamente para me humilhar. E que a legenda sobre amor verdadeiro era uma referência direta a uma conversa que a gente tinha tido anos antes sobre relacionamentos. Eu fiquei sem palavras. Sempre soube que tinha sido proposital, mas ouvir a confirmação ainda assim, doeu. Ele continuou dizendo que queria pedir perdão, que entendia se eu nunca perdoasse, mas que precisava tentar. Que ele via minha vida agora, feliz, casada, grávida, e só conseguia sentir arrependimento. Eu ouvi tudo e simplesmente respondi: eu te perdoo. Não porque você merece, mas porque eu mereço paz. Mas não quero você na minha vida. Não quero contato, não quero amizade, não quero nada. Você fez suas escolhas e eu fiz as minhas. Segue sua vida e me deixa seguir a minha. E bloqueei ele. Meu marido ficou orgulhoso da minha resposta. Disse que eu tinha sido madura e firme ao mesmo tempo. E ele estava certo. Eu realmente perdoei. Não por eles, mas por mim. Carregar raiva e rancor só estava me consumindo. Mas perdoar não significa esquecer ou permitir que eles voltem para a minha vida. 2 semanas depois disso, a Samantha teve a audiência por causa da agressão. Minha mãe teve que ir depor. Eu também fui como testemunha do comportamento persecutório dela. Foi tenso. Ela estava lá com um advogado barato que mal conseguiu montar uma defesa. Os pais dela estavam presentes, mas com cara de quem só queria que aquilo acabasse logo. A juíza não pegou leve. Condenou ela a pagar uma multa pesada para minha mãe, a cumprir serviços comunitários e a fazer acompanhamento psicológico obrigatório. Além disso, renovou a medida protetiva por mais 2 anos e deixou claro que se ela descumprisse de novo, ia presa de verdade. A Samantha começou a chorar durante a sentença, mas não teve choro que mudasse nada. Saímos do fórum e finalmente senti que tinha acabado. Minha mãe estava aliviada. Meu pai estava satisfeito. Meu marido estava tranquilo. E eu? Eu só sentia paz. Voltamos para casa e seguimos com nossas vidas.
3 semanas depois, meu filho nasceu. Foi o parto mais lindo e tranquilo que eu podia ter pedido. Meu marido estava do meu lado o tempo todo, minha família veio visitar e todo mundo estava feliz. Nenhum drama, nenhuma confusão, só amor. Hoje, 2 meses depois do nascimento do meu filho, posso dizer que estou completamente feliz. Minha vida é exatamente o que eu sempre quis. Tenho um marido incrível que me apoia em tudo. Um filho lindo e saudável, uma família que me ama e paz de espírito. E a Samantha? Ouvi dizer que ela está morando com os pais ainda, cumprindo os serviços comunitários e fazendo terapia. O divórcio dela já foi finalizado. O ex perdeu a guarda compartilhada dos filhos por não pagar pensão e por desaparecer por semanas. Os meninos ficaram com ela, mas quem cuida mesmo são os pais dela. Ela perdeu tudo. O casamento, a família dele, os amigos, a reputação, tudo. E sabe o que é engraçado? Ela finalmente parou de me procurar. Depois da audiência, nunca mais mandou mensagem, nunca mais apareceu. Acho que finalmente entendeu que acabou. Que não tem mais volta. Que ela cavou a própria cova e agora tem que viver nela. Eu não sinto pena dela. Não sinto raiva. Não sinto nada. Ela é irrelevante para mim agora. Só mais uma pessoa que passou pela minha vida e saiu. E olha, considerando tudo o que aconteceu, acho que foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Se eu tivesse casado com aquele homem, hoje eu estaria na mesma situação que ela está. Mas em vez disso, estou aqui, feliz, realizada e em paz. Essa história me ensinou que às vezes as piores coisas que acontecem na nossa vida são na verdade bênçãos disfarçadas. Aquela traição me libertou de um relacionamento que nunca teria dado certo. Me libertou de uma amizade falsa que só me fazia mal. E me levou para onde eu realmente devia estar. Então sim, o karma funcionou. E funcionou do jeito mais perfeito possível. Ela destruiu minha vida achando que estava ganhando algo incrível. E no final perdeu tudo e me deu a maior bênção da minha vida. A liberdade de recomeçar. Obrigada a todo mundo que acompanhou essa história, que deu conselhos, que me apoiou. Vocês não têm ideia de como foi importante ter esse espaço para desabafar. Agora vou me despedir daqui e focar na minha família. Desejo tudo de bom para vocês. E lembrem-se, nem todo mundo merece seu perdão, mas você sempre merece sua paz. Edit 1. Muita gente perguntando se eu vou manter contato com a cunhada. Sim, a gente se fala de vez em quando. Ela é gente boa e foi muito importante em todo esse processo. Edit 2. Sobre o ex-noivo. Não tenho mais contato e não pretendo ter. Ele mandou mensagem de novo depois que bloqueei, mas ignorei e bloqueei em tudo. Edit 3. Meu filho está lindo e saudável. Melhor coisa que já me aconteceu na vida. Obrigada pelas mensagens carinhosas de todo mundo. Comentários. Comentário 1. Que final perfeito. Você merece toda essa felicidade depois de tudo que passou. A Samantha realmente cavou a própria cova, e agora está colhendo tudo que plantou. Parabéns pelo bebê e pela vida linda que você construiu. Resposta da OP. Muito obrigada. Ainda não acredito que tudo acabou, e que finalmente posso viver em paz. Foi uma jornada longa e difícil, mas valeu a pena. Comentário 2. Essa é uma das melhores histórias de karma que eu já li. Ela literalmente perdeu tudo, enquanto você ganhou tudo. Poético. E você foi madura demais em perdoar, mesmo sem dar a ele o que ele queria, que era uma segunda chance. Respeito total. Resposta da OP. Obrigada. Perdoar foi mais para mim do que para ele. Eu não queria mais carregar aquele peso. Mas perdoar não significa permitir que as pessoas voltem para a sua vida. E acho que muita gente confunde isso. Comentário 3. Você é uma inspiração. Passou por algo horrível e conseguiu não só se recuperar, mas construir uma vida incrível. Espero que você, seu marido e seu filho sejam muito felizes juntos. E que a Samantha aprenda com tudo isso e vire uma pessoa melhor, pelos filhos dela, pelo menos. Resposta da OP. Obrigada pelas palavras. Também espero que ela aprenda e consiga melhorar, especialmente pelas crianças. Eles merecem uma mãe presente e saudável. Comentário 4. Finalmente. Uma história onde o karma realmente funcionou e a pessoa má teve as consequências devidas. Que bom que a juíza não pegou leve com ela. E parabéns pelo seu filho. Aproveita cada momento, porque passa rápido. Resposta da OP. Estou aproveitando cada segundo. É incrível como ele já mudou minha vida completamente. Obrigada pelo carinho. Esse foi o relato de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, comentar aqui embaixo e dar a sua opinião. E se puderem, se inscrevam no canal e ativem o sininho, porque assim, vocês não perdem nenhuma história nova e ainda me ajudam a crescer aqui no YouTube. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!